me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa glória de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Conversas à Mesa. Boa noite, famílias. Que bom poder chegar mais uma vez na casa de vocês com este bate-papo que acontece todas as quartas-feiras, aliás, a cada 2 semanas. E hoje, dia 10 de junho, é para nós um dia especial. Dia onde lembramos também ministros e ministras em nossa igreja. Uma data que lembrávamos sempre como Dia do Pastor e Dia da Pastora. A nossa igreja tem 4 ministérios com ordenação: o ministério pastoral, o ministério catequético, diaconal e missionário. Falar e explicar e dizer as ênfases de cada um desses ministérios daria, com certeza, um Conversas à Mesa pelo menos para cada um deles. Isso como curiosidade, talvez para muitos de vocês, que vocês possam identificar a diferença entre esses 4 ministérios através das vestes litúrgicas. Ministério pastoral, do qual eu e a pastora Vera fazemos parte, nós usamos o talar com peitilho, o talar preto com peitilho branco, a alba com as estolas coloridas, né? A alba com as estolas coloridas de acordo com o tempo litúrgico que estamos vivendo. Esta é a vestimenta do ministério pastoral. O ministério catequético usa a alba com a estola transversa, a estola perpassa também essa alba, mostrando que o ensino, a catequese perpassam a caminhada na fé cristã.
O ministério missionário é identificado então com a alba, podendo utilizar a alba sem estolas ou a camisa clerical. O ministério diaconal usa a estola de lado, né? Usa a estola transversa, em diagonal. Isso nos lembra que diaconia é estar ao lado, junto das pessoas também em sofrimento, em situações de vulnerabilidade. Quero acolher a vocês nesta noite. Eu faço com uma palavra da primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículos 8 até o 11, onde nós lemos o seguinte: acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Hospedem uns aos outros sem reclamar. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém. Esta é a função não somente dos ministros e ministras com ordenação na igreja, mas é tarefa de cada pessoa batizada, de cada cristão, de cada cristã, servir no sacerdócio geral de todas as pessoas que creem. Quero acolhê-los com esta palavra a todos e todas vocês nesta noite. Acolhemos com alegria também para esse nosso diálogo aqui à mesa, para esse nosso conversas à mesa, colegas aqui da nossa regional, pastor Leandro, pastora Eveline, pastora Vera e o pastor Aislan, para nos contarem um pouquinho também sobre o seu ministério, desafios e alegrias também nesta caminhada de fé, nessa caminhada do exercício de sua vocação. Sejam bem-vindos e bem-vindas e desde já somos imensamente gratos também por vocês terem aceito esse convite para partilhar e participar aqui conosco. E eu quero iniciar perguntando para você, pastora Aislan, primeiro agradecer também a sua disposição em estar conosco nesse Conversa à Mesa. Gostaria que você nos contasse um pouco quais são os desafios e as grandes alegrias nesse teu ministério que você está iniciando aqui também na nossa cidade, na comunidade do Redentor, e já iniciando dentro desse tempo tão difícil, nesse tempo tão cheio de desafios, cheio de preocupações. Conta para nós, Aislan, como está sendo esse momento. Olá, pastora Vera, olá, pastor Alfredo. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês uma conversa à mesa e falar um pouco sobre desafios do ministério pastoral. E eu diria que um dos maiores desafios que eu tenho visto nos últimos tempos, e agora falando para o geral como comunidade, eu quero trazer dois desafios. Então, o primeiro deles, que no fim das contas os dois acabam se complementando, mas o desafio de nós sermos relevantes como igreja para o ano de 2020. Porque nós somos uma igreja histórica, nós temos valores, nós temos pilares, nós temos teologia, profundidade, mas tudo isso precisa ser contextualizado para a vida das pessoas. Nós não podemos falar a linguagem do tempo da reforma. Nós precisamos trazer os valores, trazer a verdade do reino, trazer a verdade bíblica para a linguagem das pessoas que nós temos hoje. De não só sermos relevantes agora dentro da nossa comunidade, mas a gente também alcançar e ecoar fora dela. Para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas da rua, para as pessoas do trabalho, para o público curitibano em geral, que ele possa se sentir conectado com a linguagem que nós trazemos. Conectar com as pessoas. Creio que seja um dos maiores desafios que nós sempre enfrentamos e sempre vamos enfrentar. Conectar valores eternos para a linguagem que nós temos hoje, para as pessoas que estão ao nosso redor hoje. E o nosso desafio agora também é não nos vendermos,
Porque eu tenho visto várias igrejas luteranas que elas vendem seus valores, vendem sua tradição, vendem sua história por novos modelos de igreja que aparecem. Não estou aqui criticando outros movimentos de igreja, mas nós somos uma igreja alicerçada. Nós temos história, nós temos base. E, de novo, não quer dizer que nós somos uma igreja histórica que nós não vamos ser relevantes. Nós somos relevantes, mas nós temos que encontrar o nosso espaço, a nossa linguagem para as pessoas, trazendo a teologia profunda para a realidade que elas vivem, contextualização. Creio que seja um dos desafios. E o segundo desafio, para esse tempo agora de pandemia, ele piora um pouco mais, né? É o trabalho com jovens e adolescentes. Nós temos visto, e a realidade, a grande maioria de comunidades luteranas, que essa é uma geração que ela se perde, que eles acabaram se afastando, têm caminhado com outras igrejas, alguns caminhado com igreja nenhuma, nós os perdemos. Talvez uma resposta é porque nós não falamos a linguagem deles mais. Nós precisamos de programas, sim, que falem a linguagem dessa turma. De novo, sem abrir mão de quem nós somos, sem a gente se vender só para ganhar números, mas nós sermos relevantes para essa turma nova. A minha impressão é que os adolescentes eles não cansaram da igreja, eles não desistiram da igreja, mas eles não se sentem parte. Quando você não sente parte, você vai embora. Então essa é a minha impressão, que nós como igreja esquecemos de focar nessa geração nova. Então, e é um desafio que acaba se misturando com o primeiro, porque nós também, querendo falar com jovens e adolescentes, precisamos falar a linguagem deles. E falar a linguagem deles não é só falar gíria, não é falar de outras coisas, mas é trazer a verdade eterna do Evangelho para uma linguagem que eles entendam, compreendam e que encontre de novo espaço no coração. Então, os dois desafios juntos, eu diria a contextualização. Falarmos para a realidade das pessoas, que elas entendam, que nós falemos para os problemas delas, para a vida delas, não só dos problemas que as pessoas enfrentam, mas conectarmos com essa turma. Então, eu creio que sejam dois os grandes desafios para nós, como igreja, e acho que vale mais umas conversas nossas sobre isso, e encontrarmos juntos uma forma de alcançar as pessoas e trazê-las de volta para Cristo. Então, que Deus possa nos ajudar. Uma boa conversa para vocês ainda e obrigado por esse tempo. Um abraço. Obrigada, Aislan, por esse teu testemunho, por partilhar um pouquinho conosco da tua caminhada. Quero acolher, saudar a pastora Vera Maria Ime, da Comunidade Pastoral da Consolação. É um trabalho diferente que a nossa igreja tem. Eu gostaria que você pudesse partilhar conosco sobre este trabalho, os desafios, as possibilidades, as alegrias e também as dificuldades deste ministério, desta forma de servir. Boa noite, pastor Alfredo, pastora Vera, colegas de ministério pastoral. Obrigada pelo convite de participar nesse momento de conversas à mesa. Também parte da criatividade desse nosso tempo de isolamento social, mas conectados de uma ou de outra forma, criando e nos encontrando. A pergunta que vocês colocaram sobre os maiores desafios do Ministério Pastoral, eu que atuo no pastoral na Comunidade da Consolação, nos hospitais como capelã, e que também muitas vezes me confronto com a finitude, com a morte, não vejo como um desafio pesado, mas como um desafio que requer entrega, que requer amor e que requer chamado. Por isso esse dia do ministro, da ministra, do pastor ou da pastora é um dia muito especial. É um dia de lembrar desse chamado que Deus nos fez, de agradecer esse chamado que Deus nos fez e de reafirmá-lo perante Deus. Costumeiramente o fazemos com um jantar, com um momento de oração. Agora estamos em nossas casas, separados, mas unidos nesse mesmo propósito de pensar, de refletir e de mais uma vez dizer obrigada, ó Deus, porque tu me chamaste e eu estou aqui. Continue me capacitando, continue me chamando, continue me ensinando a ser sensível nos momentos de dor, a estar presente,
a também ser presença relevante, presença que faz diferença na vida das pessoas. Estar presente no final da vida, estar presente na enfermidade, estar presente no luto, é algo necessário. Assim como nós precisamos de pediatras, obstetras e doulas, nós também precisamos de pessoas que acompanham no final da vida, de pessoas que se disponham a estar presente. Então, considero um privilégio, não o considero pesado, traz muitas alegrias e satisfações, receber um abraço, receber uma palavra depois que afirma a importância. Isso é tudo que a gente precisa e necessita. Então, nesse dia, assim, penso nos desafios, penso com alegria, penso com gratidão. É muito bom externar essa gratidão, fazemos isso sempre, todos os anos, e que bom que a gente tem a oportunidade de fazer isso com vocês nessa noite. Então, obrigada pelo convite, obrigada por permitir que a gente traga os nossos sentimentos, as nossas impressões sobre algo que nos move e que nos define. O Ministério Pastoral nos define enquanto pessoas também. Somos inteiros naquilo que fazemos, precisamos estar inteiros. Obrigada pela oportunidade e obrigada a Deus por ter me chamado. Amém. Obrigado, pastora Vera Maria, que bom poder ouvi-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar e a vida em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam. Quero convidar também agora o pastor Leandro, que possa nos contar um pouquinho de sua trajetória, sua caminhada, desafios e alegrias no ministério pastoral. Bem-vindo, pastor Leandro, e obrigada desde já também por ter aceito esse convite para estar conosco aqui. Oi, boa noite. Obrigado, colega Vera e colega Alfredo, por essa oportunidade de estar aqui junto de vocês, falando sobre essa questão tão importante, que é a questão do ministério. E se a gente vai falar entre alegrias e desafios no ministério, eu posso dizer a vocês que eu tenho muito mais alegrias do que tristezas no ministério. Com certeza, desde pequeno, eu tinha essa curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a igreja, conhecer um pouco mais a respeito da Bíblia. Nós tínhamos uma coleção de, acho que eram 6 ou 7 volumes de uma Bíblia muito, muito antiga,
E de noite, antes de dormir, eu gostava de pegar ela e ficar folheando para ver as figuras que estavam ali. De certa forma, Deus também me preparando para esse momento. E uma das pessoas que mais incentivava a estar no ministério, com certeza, foi meu avô. Ele tinha, assim, dizia para minha mãe e para minha avó de que eu seria pastor e cantor. De certa forma, ele acertou grande parte disso que ele previu, né? Mas foi só na adolescência que realmente eu senti a necessidade de conhecer um pouco mais a fundo. Como eu sempre digo aqui na comunidade também, eu não sou fruto de culto infantil, mas eu sou fruto de ensino confirmatório. Meu ensino confirmatório, apesar de ser bastante vago naquela época, porque a gente simplesmente parava na frente do pastor e decorava partes do catecismo e apresentava. Mas depois do ensino confirmatório, a gente sempre tinha um momento que era prazeroso, era um momento de cantar, era um momento de tocar violão, era um momento de fazer brincadeiras. Então isso ali foi cativando. E aí aos 17 anos eu decidi que, por um chamado de Deus, de que eu deveria investir, que era esse o meu caminho mesmo, né? Depois disso, então, eu estudei num seminário teológico, o Yanstim, e lá eu participava também dos retiros de adolescentes, de jovens, retiro de carnaval. Então eu trabalhava as férias inteiras junto com outras pessoas e acabei estudando lá. Mesmo trabalhando, eu era menor auxiliar no Banco do Brasil e depois eu era bancário no antigo Bamirindos, mas eu continuava estudando e sempre querendo sempre mais aprender de Deus e aprender da Bíblia. Mas uma coisa sempre me diziam, que eu nunca poderia ser pastor da minha igreja, porque eu estava estudando num seminário que não era reconhecido pela ISLB. Quando me formei, fui morar em Novo Hamburgo, junto com um pastor muito querido, pastor Reinaldo Frenzel, e aprendi muito com ele. Aprendi também muito com o pastor Alcides Yuksh, aprendi sobre a Bíblia, especialmente. O pastor Yuksh era um evangelista, e nós pegávamos a Fucas e Brasílias, íamos até as colônias para fazer evangelização no final do ano, e sempre eram momentos assim muito gostosos. Ele nos pegou uma vez e nos levou também ao Asilo Bela Betânia, então a gente foi aprendendo também um pouco da diaconia e da evangelização. Veja, são alegrias, eu não tenho o que falar em termos de dificuldades. Quando eu trabalhei lá em Novo Hamburgo, no bairro Ideal, eu fiz grandes amizades que eu tenho eles até hoje. Depois fui para a faculdade de teologia, já porque diziam que eu não poderia ser pastor, e eu queria ser pastor da minha igreja, da igreja onde eu cresci, da igreja onde eu nasci. E tive a oportunidade, então, nesse momento, quando eu também conheci vocês, nessa época da faculdade, e aí eu tive, então, a oportunidade de fazer um intercâmbio lá para os Estados Unidos, que era um sonho que eu tinha. Desde muito tempo eu tinha esse sonho de morar fora do país e de conhecer outras culturas. Justamente porque também o Yanstim tinha essa veia mais missionária, então eu queria conhecer o mundo. Acho que coisa que todo jovem pensa, né? Na volta eu fui fazer meu período prático na cidade de Igrejinha, ali no Rio Grande do Sul também. E foi fantástico conhecer as pessoas. Trabalhei junto com o pastor Eloir Weber, Jair Roch, e nós dividíamos tudo, não existia uma hierarquia por causa do período prático, mas a gente dividia tudo, as visitas, sepultamentos que houvessem, as festas, era maravilhoso. E morei com uma família muito maravilhosa também. Então foi ali um momento bastante curioso e bastante prazeroso. Depois fui parar em Cosmópolis. E depois de Cosmópolis, em Curitiba. Se eu pudesse dizer que há algo difícil,
eu acho que o mais difícil é lidar com pessoas. E não só isso, talvez não conseguir suprir todas as demandas que as pessoas têm sobre a gente. E perceber que há uma diferença entre a igreja, o ser humano, ser igreja, aquilo que Lutero falava, a igreja visível e invisível, e a estrutura. Eu acho que essas talvez seriam aquelas coisas assim que modificaram um pouquinho do meu idealismo. Mas estou aqui, estou trabalhando, tenho colegas maravilhosos como vocês e me sinto muito feliz por fazer parte do Ministério Pastoral da nossa igreja. Um abração. Obrigada, Pastor Leandro. Que bom ouvir a sua história e também reconhecer e poder perceber o quanto as pessoas familiares, pessoas próximas de nós são importantes e foram importantes na nossa caminhada, no nosso ministério. Queremos acolher também a pastora Eveline Regina Gebel, da paróquia Sul, aqui de Curitiba, que você também possa nos contar um pouquinho sobre a sua experiência, os desafios, como é este servir na paróquia Sul, aqui em Curitiba. Boa noite, pastora Vera, boa noite, pastor Alfredo. Quero agradecer o convite para estar com vocês essa noite e falar um pouquinho então dos desafios e das alegrias no Ministério Pastoral. Talvez eu começo pela alegria. Uma das alegrias no ministério é levar a palavra de Deus para as pessoas, num chamado do próprio Deus. Eu sou como o Jonas, quando Deus me chamou a primeira vez, eu fugi desse chamado. Por muito tempo, fugi do pastor Besque, que me motivou a ir para a teologia. Eu não conhecia, nunca havia visto uma pastora, e eu achava então que o pastor Besque estava me chamando para ser uma Schwester, uma muta, lá da Muta House. E na época elas não casavam, e eu pensava, eu quero casar, eu quero ter filhos, né? E eu fugi um pouco desse chamado, dessa motivação com o pastor Besque, e até que um dia então ele me emprestou um livro chamado Formação Teológica em Terras Brasileiras, onde eu vi então a história de algumas mulheres que estudaram para ser pastora. E aquilo então para mim foi muito legal, e então defini fazer teologia, né? E é uma alegria de que Deus também me chamou, né? Deus lá nos confins do Mato Grosso, numa cidade tão pequena, sair para fazer teologia no Rio Grande do Sul. Uma alegria de poder servir a este Deus, né? Mesmo alguém que estudou sempre em escola pública, para mim no início foi bem difícil, mas eu acho que Deus vai capacitando a gente, vai dando instrumentos, né, para que a gente também adquira esse poder do próprio Espírito Santo, e isso nos vai dando ferramentas para o trabalho ministerial, para o trabalho pastoral. Estou na minha 4ª paróquia, né, e traz muitas alegrias, né, de vivenciar esse chamado. E essas alegrias, então, também traz muitos desafios, né? E o maior deles, eu imagino que é justamente a partir do nosso trabalho, da nossa vocação, alcançar o coração das pessoas com a palavra de Deus, né? Uma forma que nós temos, não nossa, mas é um poder do próprio Deus, né? Essa missão que Ele nos incumbiu é a missão dEle. E eu acho que esse é o desafio maior, né? Da gente se ver como semeadoras, semeadores da palavra de Deus. E quem vai fazer então essa palavra fortalecer, frutificar, é o próprio Deus, né? E eu acho que isso é algo que a gente também tem que se dar conta, né? E eu quero desejar um feliz dia do pastor, da pastora para vocês. E que Deus também abençoe a nossa caminhada na igreja. Obrigado, pastora Eveline, pelo seu partilhar. Que bom também poder ouvi-la. Nós queremos ter nesse momento também um momento especial de oração. E nessa noite, nesse dia, não
pode ser diferente, nós queremos colocar na nossa intercessão ministros e ministras da nossa igreja, mas também ministros e ministras de todas as igrejas, que incansavelmente partilham e testemunham a sua fé e vivem a sua vocação também ali onde estão, levando esperança, levando o evangelho, a boa nova, cheia de vida, às pessoas que têm sede, às pessoas que têm fome. E assim queremos colocar todas essas pessoas, lideranças, pessoas nas comunidades, presbíteros, presbíteras, pessoas que caminham junto com cada um, com cada uma, e auxilia também nessa tarefa de apacentar, nessa tarefa de pastorear. Que Deus possa seguir nos enchendo de coragem, seguir nos dando ânimo e força para seguirmos juntas nessa missão. Oramos. Deus querido, nós te somos imensamente gratos e gratas, porque em todos os tempos e lugares tens despertado vocação para o ministério, para o teu servir. Te louvamos e agradecemos por pastores, pastoras, missionários, missionárias, catequistas, diáconos, diáconas, que servem em tantas comunidades. Os desafios são enormes. Levar a tua palavra, que não é qualquer palavra, mas é a palavra que resgata e que salva. Servir também em diaconia, em catequese, no ensino, criando novas comunidades, plantando igrejas, enfim. O desafio é grande, que o teu Santo Espírito possa soprar sobre cada um e cada uma, também sobre todas as lideranças, parceiros e parceiras na caminhada, juntos e juntas na missão que é tua. Queremos, amado Pai, te servir bem, que tu possas soprar o teu Santo Espírito sobre cada pessoa que serve nesta grande seara. Pedimos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Queremos, nesse final de encontro, também pedir e rogar pela bênção de Deus. Sempre dizemos que a bênção é um presente, por isso podem estender as mãos abertas à frente. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e vos dê a paz hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquem na paz de Deus, um abençoado descanso, uma abençoada noite. E até a próxima semana. Diante dos teus pés sejam planos os caminhos e que o vento sopre ao teu favor e até te